Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 15 de janeiro, sabadão. Só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã a gente já tem bastante jogo, isso porque eu fiz um filtro muito grande, deixei alguns jogos de lado, alguns jogos que vocês vão sentir falta, mas eu tô tentando pegar as melhores oportunidades com as melhores odds, tá? Passando sobre ontem rapidamente, foi um dia até legal, o problema é que teve o clássico lá da Inglaterra, que o Arsenal teve uma expulsão com 20 minutos de jogo, acabou quebrando o jogo inteiro, porque o Arsenal parou de atacar. Jogo de ida, com a menos, o Arsenal se segurou ao máximo para tentar levar esse jogo para ser decidido dentro de casa. Teve o jogo do Milan que entrou de salto alto, quando o Genoa estava anunciando lá no meu Telegram o tempo todo, ó, Milan tá mal, Milan não tá jogando, Milan levou o gol e continuou sem interesse. No final do jogo o Milan deu um gás, empatou, ainda quase virou a partida no final do jogo. Aí acabou que decidiu na prorrogação, tem um time muito melhor que o Genoa, só que estava faltando vontade, né? Entrou de salto alto, sabia que podia fazer um gol a qualquer momento, acabou deixando para o final. Mas vamos lá. Amanhã, primeiro jogo que eu tenho, já é um clássico, às 9h30 da manhã pelo Campeonato Inglês, entre Manchester City e Chelsea. Temporada passada, para quem não lembra, o Chelsea foi o pai do Manchester City, o Tuchel, ele botou o Guardiola no bolso, ganhou os 3 jogos, inclusive a final da Champions League. Só que nesta temporada o Guardiola já veio com sangue nos olhos e ganhou a partida do turno. Vamos lá, lembrando que a gente está tendo a Copa Africana de Nações, inclusive estou gravando esse vídeo depois do jogo do Senegal. Esse jogo do Senegal contra a Guiné, com certeza foi o pior jogo que eu assisti no ano e quiçá foi um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida. Um jogo horrível, terrível, ainda bem que a gente estava com um empate a nula no bilhete e ficou tranquilo. Então o Chelsea está com desfalque do goleiro, né, que é o Mendy, ele tem brilhado bastante nas partidas decisivas, e o Manchester City está sem o Mahrez, mas acredito que o Mahrez não vai fazer tanta falta porque o elenco do City é muito bom e vive fazendo rodízio, então vai entrar o Sterling, vai entrar o Foden, vai entrar o Gabriel Jesus, o De Bruyne, enfim, quem entrar lá vai dar conta do recado. Vamos dar uma olhada na classificação. Ele tem 53 pontos, é o líder, já abriu 10 pontos de vantagem para o vice-líder, que é o Chelsea, só que o Liverpool tem um jogo a menos. Se o Liverpool vencesse esse jogo a menos, ele ficaria aqui com 45, e a diferença do City para o segundo seria de 8 pontos. O City em 21 jogos ganhou 17, empatou 2, perdeu apenas 2, é uma excelente campanha, fez 53 gols em 21 jogos e sofreu apenas 13. Já o Chelsea, 21 jogos, ganhou 12, empatou 7, perdeu 2. O problema do Chelsea é que teve uma época que ele estava empatando bastante. Fez 45 gols, sofreu 16, também é um grande ataque com uma boa defesa. Se a gente olhar o City jogando em casa, em 10 jogos ganhou 8, empatou 1, perdeu 1. Né? Um excelente mandante, fez 31 gols, média de mais de 3 gols por partida do seu ataque. Quando joga em casa, sofreu 6. Já o Chelsea, como visitante, seria o segundo colocado em 10 jogos, são 7 vitórias, 2 empates, perdeu apenas uma como visitante. Fez 20 gols, média de 2 gols, o ataque, jogando fora de casa, e sofreu 6. Se a gente olhar aqui o histórico, o City ele vem de 7 vitórias seguidas, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 6 foi a primeira equipe a marcar, e dos últimos 6 em 5 venceu o primeiro tempo. O City está atropelando todo mundo. Já o Chelsea vem de 3 vitórias seguidas, 11 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5 jogos, em 4 foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 5 jogos, em 4 venceu o primeiro tempo. Também vem numa grande campanha. Se a gente pegar os últimos jogos, foram under. O último jogo foi 1-0 para o City. A final da Champions League foi 1-0 para o Chelsea. Aí a gente teve um 2-1 para o Chelsea na casa do Manchester City, temporada passada. E antes a gente teve um 1-0 também do Chelsea, que eliminou o City da Copa da Inglaterra. Então vamos lá, tropa, para esta partida aqui é um jogo muito perigoso de cravar qualquer coisa, porque a gente tem as últimas partidas sendo under, só que nessa temporada os ataques estão muito efetivos, tanto do Manchester City quanto do Chelsea. Só que é um jogo, cara, um jogo bom para ao vivo, tá bom? Se eu fosse explorar algo pré-live, eu exploraria um Manchester City empate a nula, porque eu acredito que o Manchester não perde em casa, tá? Pela fase que eles estão vivendo atualmente, a fase do City é melhor,
do que a do Chelsea, que ultimamente tem oscilado bastante. Mas assim, é um jogo bem difícil, porque temporada passada, se a gente analisar, o Chelsea mandou muito bem contra o City, tá bom? Inclusive dentro da casa do City. Para mim é um jogo mais para leitura de jogo, ali no ao vivo, mas quem quiser explorar pré-live, toma cuidado com o mercado de gols também, que normalmente, quando elas se enfrentam, a gente não costuma ter 3 gols, mas também não entraria no under pré-live. Tá? É um jogo difícil, é clássico. Eu quero comentar também que a Betfair está oferecendo uma odd de 20 para o City vencer o Chelsea amanhã. Então, se você quiser participar dessa cotação, vou deixar aqui o link no comentário fixado. Até deixei já nos dias anteriores, mas não deixa de ler ali as regras e regulamentos para ver como funciona e você participar direitinho. Lembrando que é apenas para novos usuários. Placar para mim desse jogo, 2-0 City. Vou meter um 2-0 para o City, para mim o City não perde, tá? Mas temporada passada já mostrou pra gente que o Tuchel não é de bobeira não contra o Guardiola. Também às 9h30, agora pela segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2, eu tenho o São Paulo que vai receber o Aui. São dois momentos bem distintos. O Aui ele vem de 4 derrotas consecutivas e o São Paulo ele vem de jogos de invencibilidade e acabou perdendo a última partida. Se a gente olhar a classificação, o São Paulo é o líder em 18 jogos, ganhou 11, empatou 3, perdeu apenas 4, fez 37 gols, dá uma média de ataque de mais de 2 gols por partida e sofreu 23, então também sofre bastante gol. Já o Aui, em 18 jogos, ganhou apenas 3, empatou 5 e perdeu 10, fez apenas 15 gols, só que sofreu 30, sofre bastante gols. O São Paulo jogando dentro de casa, são 8 jogos, 8 vitórias. Tá mandando muito bem, literalmente, né? Mandando. Fez 24 gols, média de ataque de 3 gols, jogando em casa e perdeu 5. E o Aui jogando fora de casa, em 8 jogos, venceu apenas 1, empatou 3, perdeu 4. Sofreu 15 gols jogando fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Os últimos 9 em 8 foram ambas marcas, então a gente tem um histórico de confronto houve. E o São Paulo não perde para o Aui há 4 partidas. São Paulo dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Aui vem de 5 derrotas seguidas, se a gente for contar os jogos de Copa. Vem de 6 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, também é uma equipe ouve, até porque tem uma defesa muito fraca. E lembrando que elas brigam por 2 coisas aqui distintas. O São Paulo é o líder, quer brigar pelo acesso, principalmente o acesso direto, que é a primeira e a segunda colocação dão. Claro que quer ser campeão, mas o foco maior é subir. E o Aui ele vai brigar para não cair. Tem 14 pontos. O primeiro time fora da zona tem 20, já é 6 pontos de diferença. E o Sandhausen, que é o antepenúltimo, que ele não é rebaixado direto, ele faz uma disputa com o terceiro colocado da terceira divisão, que pelo menos tem uma chance de ficar. Tá? Então, para o Aui, pelo menos ficar em 16º. Então, vamos lá. Para essa partida aqui, para mim o São Paulo vence. Tá jogando em casa, precisa muito vencer para se manter ali na liderança, se manter distante do pelotão ali de baixo, né? Se ele quiser realmente esse acesso para a primeira divisão, ele não pode desperdiçar pontos contra um time que vem de 5 derrotas seguidas, 3 derrotas seguidas no campeonato, jogando em casa, tá? Então dá para explorar a vitória do Aui. Se você não curte muito o mercado de resultados, dá para explorar o mercado de gols, porque eu tenho um time jogando em casa que ele vai se impor, um time bem melhor, com ataque muito forte, ele vai se impor para vencer o jogo, e do outro lado você tem um time que está tentando fugir do rebaixamento, uma derrota é péssima, então o São Paulo começar vencendo, que é o provável de acontecer, o Aui ele vai ter que se expor, a tendência da gente ver mais gols é muito grande, da mesma forma também que caso o Aui consiga fazer um gol, o São Paulo não pode, o empate para o São Paulo aqui é derrota, tá? Então ele vai estar sempre buscando gol, e a tendência da gente ver gols é muito grande. Dá para explorar o mais de gol e meio no safe no Mundo Bet e o mais de 2 gols e meio para quem é ousado. Se eu fosse fazer uma entrada simples, mais de 2 gols e meio nessa partida aqui. Placar para mim, 3-1 para o time da casa. Indo agora para a primeira divisão da Alemanha, Bundesliga, eu tenho um jogo do Brabo de Munique, que vai visitar o Colônia, esse jogo às 11h30. O Bayern de Munique vem de uma derrota, assim, de virada contra o pai dele, né, que não adianta, o Borussia Mönchengladbach virou o pai do Bayern de Munique. E eu acredito, cara, que ele vai para cima do Colônia e o Colônia deva pagar esse pato aí dessa última derrota. Só que o Colônia, ele é uma grande surpresa da competição. Normalmente o Colônia ele briga para não cair. Temporada passada ele chegou a disputar a relegation, ele ficou em antepenúltimo, ele jogou contra o terceiro colocado da segunda divisão, acabou levando a melhor e permaneceu ali, estava respirando por aparelhos e permaneceu. Só que nessa temporada, ele vem de 3 vitórias seguidas. Se a gente abrir a classificação, ele é o 6º colocado, no momento ele está indo para a Conference League.
Em 18 jogos, ganhou 7, empatou 7, perdeu 4. Não é uma grande campanha, mas perdeu pouco para 18 jogos. Fez 30 gols, sofreu 28. É um time muito over, um time que sofre quase a mesma quantidade que faz. Só que ele vai pegar no meio do caminho dele simplesmente o Brabo de Munique, que em 18 jogos ganhou 14, empatou 1, perdeu 3, fez 57 gols em 18 jogos, sofreu 18, também tem sofrido bastante gols o Bayern. E o seguinte, a diferença do Bayern já caiu para 6 pontos para o Borussia. Eu estou gravando um jogo do Borussia, ainda não rolou, vai ser só hoje mais à tarde. E assim, caso o Borussia vença, aí coloca uma pressão muito maior em cima do Bayern de Munique para vencer também, tá bom? Senão essa diferença pode encurtar aí até para 3 pontos. O Colônia jogando em casa, perdeu apenas uma, é um grande mandante. E o Bayern de Munique jogando fora, ele também perdeu apenas uma. Ganhou 6, empatou uma, perdeu uma, fez 27 gols jogando fora de casa, tem uma média de mais de 3 gols no seu ataque e sofreu 10. Se a gente olhar o histórico, quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 7 jogos, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E os últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam também. O Colônia vem de 3 vitórias seguidas, igual a gente viu ali. Dos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. O Brabo, dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E essa partida aqui de ida não, do primeiro turno, cara, foi 3-2 pro Bayern, de virada, assim, e o Colônia jogando muito, tá? O Colônia surpreendeu muito e o jogo foi lá na casa do Bayern. Nesse caso aqui, jogando na casa do Colônia, o Bayern é favorito? É favorito, tá com uma cotação até alta pro Bayern, normalmente ele vem com uma cotação mais baixa, o Bayern tá com alguns desfalques, mas nada assim, nada que seja Lewandowski, nada relacionado a essa galera aí, os principais jogadores, eles irão a campo, e para mim o Bayern vence, tá? Eu explorarei a vitória do Bayern, eu exploraria o handicap -1, porque eu acredito que o Bayern vai vencer por pelo menos 2 gols, o Bayern ele vai dar o troco dessa derrota que ele sofreu, desse último tropeço. Acredito que ele não deva tropeçar de novo, mas para quem está correndo de mercado de resultados, para quem então não está curtindo muito esses últimos jogos do Bayern, dá para explorar aqui um mais de 2,5 gols. A chance de sair ela é enorme, até porque eu tenho 2 equipes over, o Colônia tem a defesa muito fraca, o Bayern também tem sofrido gols com frequência. Dá para buscar ambas marcam? Dá também, porque eu jogo na casa do Colônia. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Ou buscar uma vitória do Bayern, ou buscar gols. Dá para buscar uma vitória do Bayern com gols aqui. Uma vitória do Bayern, mais de 2,5 gols, pode ser muito interessante numa entrada simples aqui. É isso que eu espero dessa partida. Espero o Bayern vencendo. Colônia também dando um pouquinho de trabalho, mas acabando levando mais ali no final do jogo, igual o Bayern gosta de fazer. Pagar para mim? 4-1 pro Brabo de Munique. Colônia vai pagar o pato. Também às 11h30, continuando aqui no campeonato alemão, eu tenho um jogo do Leipzig que vai visitar o Stuttgart. Se a gente olhar aqui, o Stuttgart dos últimos 5 jogos venceu apenas 1 e o Leipzig venceu 2 dos últimos 5 e vem de uma grande vitória, vem de uma grande goleada. Se a gente olhar a classificação, o Leipzig ele é apenas o nono colocado, é um time que quase sempre está disputando a Champions League, está com 25 pontos, porém o Freiburg, que é o primeiro time aqui, na verdade o último time da Champions League, está apenas a 5 pontos do Leipzig, então a gente tem um turno inteiro pela frente, dá para o Leipzig correr atrás. Só que ele aí precisa ganhar do Stuttgart, que é apenas o 15º colocado, com 18 pontos, empatado em pontos com o Augsburg, que é o 16º colocado. Ele está apenas a 1 ponto do Arminia, que é o 17º, o Arminia Bielefeld aqui. Então é o seguinte, dependendo da rodada, se ele empatar, ele pode parar, né, terminar a rodada na 17ª posição. O penúltimo colocado já com rebaixamento direto, na zona aqui de rebaixamento direto para a segunda divisão. Então o empate para ele não é bom negócio, jogando em casa. Mas é contra o Leipzig, mas o Leipzig não está no bom momento, o Stuttgart ele tem que se aproveitar. E ele vai pegar o Leipzig, que jogando fora de casa, não venceu nenhuma ainda. Em 8 jogos, empatou 4, perdeu 4, o Leipzig ele precisa se provar jogando fora de casa, porque não sei o que acontece com os jogadores, parece que tem amnésia. Desaprende a jogar futebol, mas o Leipzig está uma vergonha fora de casa. Em 8 jogos fez apenas 5 gols e sofreu 10. O Stuttgart jogando em casa não é um bom mandante, o Stuttgart também não é um bom visitante, tanto que está ali na zona do rebaixamento. Acho que não é tão relevante ver isso aqui, mas em 9 jogos fez 16 gols, sofreu 18, sofre bastante gol jogando dentro de casa. Quando as duas equipes se enfrentam, a gente tem um histórico under. Dos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve menos que 3 gols. O Leipzig vem de 5 vitórias seguidas contra o Stuttgart, 7 jogos de vencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols, então ele tem um grande retrospecto aqui contra o seu freguês. Stuttgart vem de 3 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols. Já o Leipzig vem sofrendo gol dos últimos 7 jogos, dos últimos 8 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcas.
Dito isso, para essa partida, dá para explorar a vitória do Leipzig? Pô, na coragem, tá bom? Quem quiser entrar em algo a favor do Leipzig, pelo fato do Stuttgart realmente estar muito mal, pô, entra com empate e anula para você ficar resguardado em caso de empate. Porque é foda também você entrar a favor de um time que ainda não venceu fora de casa, tá bom? Eu prefiro explorar o mercado de gols, por mais que esses últimos jogos do Stuttgart, pô, quase não sai. Por mais que esses últimos jogos do Stuttgart não tenha saído, ele não tenha marcado gols, ele vai enfrentar uma defesa fraca, ele vai enfrentar um time que precisa se provar fora de casa, um time que precisa vencer, porque se o Leipzig quiser correr contra o tempo, olha o SofaScore aqui me trollando, se o Leipzig quiser correr contra o tempo para buscar essa vaga na Champions League, ele tem que vencer esse time fraco do Stuttgart, tá? Da mesma forma também que o Stuttgart jogando em casa, pô, se ele levar um gol, ele vai ter que se abrir, ele vai ter que se impor, tem que aproveitar que o Leipzig está no mau momento jogando fora de casa e ele tentar aqui ganhar a partida. Para mim tem tudo para a gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá? A gente tem uma odd decente para 2 gols. E 3 gols para mim também rola, tá? E vou falar para vocês, se eu fosse fazer uma entrada simples nesse jogo, eu entraria em buscar mais de 2 gols e meio. Para mim é um jogo que as duas equipes têm muito interesse na vitória e tem tudo para ser um jogo bem aberto. Placar para mim, 2-1 pro Leipzig. Ao meio-dia, voltando para a Premier League, eu tenho um jogo do Newcastle contra o Watford. Se a gente olhar aqui, são 2 races horríveis. O Watford vem de um monte de derrota seguida aqui, pelo menos 5. E o Newcastle tinha uma vitória, aí vem de 4 jogos sem vencer. Se a gente olhar a classificação, deixa eu ver se está aparecendo. Tá, o Watford é o 17º colocado, ele é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 13 pontos. Ele vai enfrentar o Newcastle, que é o 19º, é o penúltimo colocado, está apenas a 2 pontos atrás dele. E eu separei esse jogo justamente por causa disso. Porque é o jogo que o Newcastle ele vai ter que ir para cima, pô. É o jogo que pode tirar ele da zona do rebaixamento nessa rodada, jogando dentro de casa e jogando contra um time que está perdendo direto, né, só vem de derrota. É um jogo que ele tem que se expor, um jogo que ele tem que vencer. Só que o Newcastle é um time que em 19 jogos tomou 42 gols, pô. Então se ele se expor, ele pode acabar levando também. O Watford em 18 jogos fez 22, sofreu 36. 36 é média de 2 gols por partida que ele sofre. Tá, como as duas equipes estão muito mal, não vou ver quem joga bem em casa, joga bem fora, porque não faz diferença, são mal dentro de casa e são mal fora de casa também. Quando elas se enfrentam, também não vou contar, porque o Watford acabou de subir para a primeira divisão. Newcastle vem de 5 jogos sem vencer, 5 jogos sofrendo gols. O Watford vem de 7 jogos seguidos perdendo, 18 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, até porque tem uma defesa muito fraca. Os últimos 8 em 7 foram ambas marcas, sinal que ele deixa o golzinho dele também. Tá? Para essa partida aqui, gols. Dá para entrar a favor do Newcastle? Pô, para mim é loucura. O Newcastle é um time muito fraco. Por mais que eu acredite que o Newcastle possa vencer, o Newcastle está desesperado. Então o desespero pode fazer a equipe acabar levando um gol, entendeu? E o Newcastle acabar se perdendo e levando mais. Eu não vou dizer que ele é favorito, mas ele jogando em casa, eu acredito que ele vai ter mais volume de jogo, até porque ele precisa buscar esse resultado aqui. Mas nem sempre quantidade quer dizer qualidade. Então fica ligado, você que estiver acompanhando o jogo, às vezes você não está assistindo, está vendo só o gráfico ali, o Newcastle botando pressão, toma cuidado, tá bom? Principalmente nesses casos aqui, que as duas equipes são ruins, quantidade não quer dizer qualidade. E quanto mais desespero, mais exposição, mais chance também o time tem de levar gol. Então por isso eu quero ficar no mercado de gols. Mais de gol e meio para mim é o safezada Mundo Bet. Agora ambas marcam e mais de 2 gols e meio aqui vem muito quente, tá bom? E se eu fosse explorar uma entrada seca, exploraria ou ambas marcam ou mais de 2 gols e meio. Entrada sem bilhete, sem nada, tá com uma odd decente. Eu acredito que tem tudo para a gente ter um jogo aberto, um jogo de desespero, com o Newcastle jogando em casa, precisando vencer, e o Watford tentando vencer também um time fraco do Newcastle. Uma boa oportunidade do Watford voltar a vencer e, pô, distanciar um pouquinho ali da galera que tá na parte de baixo da tabela. Placar para mim, 3-2, jogo maluco. E falando em desespero, também tem outro jogo aqui que eu quero explorar um desespero, que é o Lanterna Norwich, que vai receber o Everton. Se a gente olhar aqui, ó, o Norwich é outro time também que só vem tomando na caçapa, filho, só porrada, vem de pelo menos 5 derrotas seguidas. E o Everton, dos últimos 5 jogos, venceu apenas um. O Everton, cara, como é que pode, né? É um bom time com um bom investimento. Inclusive, contratou um grande técnico, que é o Rafa Benítez. Até começou bem a competição e agora vem caindo de uma forma desastrosa. Pô. O Everton ele já tem 19 pontos e o Burnley aqui está com 11, são 8 pontos de diferença. E tendo um turno inteiro pela frente, o Everton, se não abrir o olho, pode passar dificuldade. Acredito que não caia, mas pode chegar ali no final do campeonato passando dificuldade, passando aperto.
fazendo aqueles cálculos, sabe? Quando o seu time, você começa a precisar fazer cálculo, caramba, porque se fulano ganhar e eu não ganhar, filho, isso aí o psicológico já foi embora, é ruim, melhor evitar. Vamos lá, o Everton 18 jogos, ganhou apenas 5, empatou 4, perdeu 9, fez 23 gols, sofreu 32, sofre bastante gol o Everton. E o Norwich, saco de pancada em 20 jogos, venceu apenas 2, empatou 4 e perdeu 14, fez apenas 8 gols em 20 jogos e sofreu 44, sofre mais de 2 gols por partida. Não vou olhar também, mesma situação, não vou olhar dentro e fora porque são mal nos dois. Não vou olhar também confronto direto, porque o Norwich acabou de subir para a primeira divisão, inclusive o Norwich foi o campeão da Championship na temporada passada. O Norwich dos últimos 8 jogos, em 7 foi a primeira equipe a sofrer, dos últimos 5 em 4 perdeu o primeiro tempo. O Everton vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos, dos últimos 6 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em todos os 6 a gente teve ambas marcam. E dos últimos 8 em todos os 8 foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, dá para explorar algo a favor do Everton porque o Norwich não ganha de ninguém? Porque o Norwich é um time muito fraco? Pô, vou te falar, nesse jogo aqui, daria na ousadia, tá bom? Na ousadia, porque você também vai estar entrando num time que tá mal. Mas você daria na ousadia para explorar um dupla chance. Para mim é um jogo ideal pro Everton voltar a vencer, pro Everton voltar a respirar. Acredito que não dá para ele buscar nada. Não dá, já tá aí? Nossa, não dá nem, chega nem perto aqui de buscar alguma coisa. Então o jogo pelo menos para ele se firmar, ter mais tranquilidade, vai enfrentar o Lanterna, o time que perde para todo mundo, explorar essa vitória seca aqui só no ao vivo. Vou estar assistindo o jogo, se o Everton me der um padrão ali de que vai vencer jogando em cima, pode até não vencer, pode até não fazer o gol, mas se pelo menos ele jogar ali o favoritismo dele, impor, marcar pressão, jogar no campo de ataque, pode valer a pena uma entrada a favor do Everton. Pré-live, se eu fosse entrar aqui, entraria com dupla chance. Mas para mim é jogo para gols, é confronto de desespero. Por mais que o Norwich não faça muito gol, o Norwich sofre muito gol. O Norwich é aquele time que quando ele começa perdendo, aí ele vai para ataque, vai para um desespero maior ainda e acaba levando mais. Então mais de 1,5 gol para mim vem muito quente, porque a odd está legal, por causa do ataque do Everton, por causa do ataque do Norwich. E o Everton é um time muito over, o Everton é um time que precisa vencer, vai jogar em cima, um time que está levando muito gol, pode levar um golzinho aqui do Norwich, pode dar uma surpreendida, e aí a tendência, depois se é um gol, independente para qual lado for, a tendência dessa partida é ficar muito aberta, tá bom? Então dá para explorar gols. Ambas marcam perigoso por causa do ataque do Norwich, e o mais de 2,5 gols aqui para mim, também pré-live, ficaria de fora, só se saísse um gol rápido, tudo bem. Porque pode ser que o Everton faça 1-0, 2-0 e acabe cozinhando, mas pelo menos 2 gols acredito que a gente tem muita chance de ver. Placar para mim, 2-1 pro Everton. 2 horas da tarde eu tenho Salernitana contra a Lazio. Salernitana que era o saco de pancadas e acabou ganhando o último jogo do Verona. Não jogou nada, foi massacrado o jogo inteiro, mas venceu e é isso que importa. Já a Lazio vinha de 3 jogos de vencibilidade, acabou perdendo para a Inter, tudo bem, completamente aceitável perder para a Inter. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Lazio é o 6º colocado, tem 32 pontos, já está a 9 pontos da Atalanta, que é o último time aqui da zona da Champions League. Então, Champions League para a Lazio aqui já ficou quase impossível. A briga mesmo vai ser o 5º que vai para a Europa League, que no caso está a Juventus, está a 6 pontos, ou então ficar em 6º e buscar uma vaga para a Conference League. Já a Salernitana é a 20ª colocada, está na lanterna, um time que está fazendo jogos de desespero contra seus adversários. Ela já está a 6 pontos atrás do Venezia, isso porque ela conseguiu vencer esse último jogo. Então, a Salernitana ela tem que somar pontos, tá? Mesmo sendo Lazio, mesmo jogando contra Juventus, Atalanta, ela tem que somar pontos, principalmente jogando em casa. A Lazio jogando fora de casa, em 11 jogos, venceu apenas 3, empatou 2, perdeu 6. Fez 15 gols, sofreu 23, é um time muito over a Lazio, principalmente jogando fora de casa. E a Salernitana em casa, em 9 jogos, venceu apenas 1. Fez 5 gols, sofreu 21 gols jogando dentro de casa. Se a gente olhar no geral, eu nem vi, né? A Lazio em 21 jogos fez 43 gols, sofreu 39, sofre quase a mesma quantidade de gols que faz. Se a gente somar aqui, eu acho que chega, né? Não, chega sim, a 4 gols cravados de média. Tanto fazendo quanto tomando, somar tudo aqui dá 4 gols de média a partir da Lazio. Já a Salernitana faz pouco gols, mas sofre bastante. Vamos dar uma olhada no histórico? Salernitana vem sofrendo gol nos últimos 13 jogos, dos últimos 10 em 9 foi a primeira equipe a sofrer. Já a Lazio vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos,
Dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcas. Então, para essa partida aqui, 2 cenários. O primeiro é explorar a vitória da Lazio, mesmo a Salernitana tendo vencido o último jogo. Quem assistiu ao jogo viu que ela não jogou nada assim para ganhar. Só foi um time eficiente quando chegou no ataque ali, fez o gol. Né? Verona estava num dia bem ruim, um dia muito ruim mesmo, muito infeliz o ataque, por isso acabou perdendo. Dá para explorar a vitória da Lazio. O problema é que a Lazio é um time bem safado jogando fora de casa. Um outro cenário que para mim é mais interessante é o mercado de gols, até porque eu tenho a Lazio que é um time bem over. A Lazio precisa vencer se ela quiser seguir com as pretensões dela de buscar alguma coisa ali, alguma liga europeia, e jogar contra a Salernitana e pelo menos empatar esse jogo aqui para a Lazio vai ser uma derrota muito grande. Tá? E já a Salernitana está jogando em casa, é um time que tem que vencer, é um time que tem que pontuar. Então, quando leva um gol, vai com tudo pro ataque, um time que a tendência é que a Lazio pressione a partida. E eu prefiro explorar o mercado de gols, principalmente depois de sair um gol, independente para qual lado, a chance da partida ficar aberta é muito grande. A Salernitana não é uma defesa horrível à toa, porque é um time que quando leva um gol vai com tudo para o ataque, esquece a defesa. E dá para a gente explorar aqui mais de 1,5 gols no safe do Mundo Bet e mais de 2,5 gols também. Tá bom? Se fosse explorar alguma entrada simples, para mim Lazio mais 1,5, ou então explorar até 2,5 gols. O jogo da Lazio é foda, é jogo para gols. Placar para mim, 3-1 para Lazio. 3 horas da tarde indo para Portugal, tem o Benfica contra a Moreirense. O Benfica é o terceiro colocado, está com 40 pontos. O Sporting, o Benfica está campeão, acredito ser difícil, né? Pela fase que o Porto está vivendo. O Porto está perdendo 2-0, virou no final, enfim, está tudo dando certo para o Porto. O Benfica ele vai se contentar aqui com a terceira colocação, disputar uma pré-Champions, ou então chegar em segundo e conseguir uma vaga direta para a Champions League. Tá 4 pontos do Sporting, dá para buscar. O problema é que o Sporting também vive uma grande fase. E vai enfrentar o Moreirense, que é um time bem mais fraco, um time que é o antepenúltimo colocado, em 17 jogos ganhou apenas 3 e perdeu 8. Se a gente olhar o Moreirense jogando fora de casa, em 9 jogos venceu apenas 1, e o Benfica dentro de casa ganhou 6 em 8 jogos. Cara, o Benfica deve ganhar esse jogo em casa. É uma cotação baixa, porém é uma cotação de bilhete, dá para explorar. Um outro cenário que dá para explorar é se o Benfica começar muito bem. Normalmente o Benfica já começa ligado no 220, o Benfica ele já tenta matar o jogo logo no começo. Daria para explorar uma vitória no primeiro tempo, tá? Se a gente olhar aqui, o Benfica dos últimos 7 jogos, em 5, ele venceu o primeiro tempo. Então, provavelmente é um jogo que ele deva já ir com tudo e tentar vencer no primeiro tempo. É sempre uma entrada mais arriscada, eu aconselho mais entrar ao vivo. Você realmente tem essa leitura que o time está bem, está amassando, aí valeria a pena, tá? Mas é isso que eu exploro, então uma vitória seca para um bilhete, placar para mim 3-0 Benfica, sem muito esforço. 4h45, voltando para o campeonato italiano, eu tenho o jogo da Juve, que vai receber a Udinese. 1h40 me agrada para a Juve jogando em casa. Juve vem de pelo menos 5 jogos de vencibilidade no campeonato italiano, vem de uma grande virada em cima da Roma, tá perdendo de 3-1, virou para 4-3, ainda defendeu um pênalti no final do jogo. Enfim, foi um jogo muito, muito bom. E acabou perdendo, entregou o título para a Inter no meio de semana da Supercopa da Itália. Entregou mesmo, porque, depois vocês veem o gol, então, que a Juventus entregou no último minuto da prorrogação. Tinha tudo para ir para os pênaltis, aí teve aquela lambança lá. Mas vamos focar aqui nesse jogo. Vai pegar a Udinese, que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Se a gente olhar a classificação, a Juventus atualmente é a 5ª colocada com 38 pontos. Só que ela está apenas a 3 pontos da Atalanta, que é o primeiro time da Champions League. E é o foco da Juventus participar da Champions League. Campeã não vai dar, não adianta, não vai dar. Nem o melhor matemático do mundo vai conseguir fazer a Juventus ser campeã. E vai enfrentar a Udinese, que é a 14ª colocada. Também não vai disputar nada aqui em cima. A briga dela é mais aqui embaixo. Ela está a 4 pontos do Cagliari, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. O Udinese em 19 jogos ganhou 4, empatou 8, perdeu 7. Fez 28 gols em 19 jogos, sofreu 34, é um time muito over. Já a Juve, em 21 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, fez 32 gols, sofreu 21. Não é tão over assim nesta temporada da Juventus, mas tem uma média de gols legal. Juventus em casa, em 10 jogos, perdeu apenas 3. Ganhou 5, empatou 2, fez 12 gols, sofreu 8, é um time under jogando dentro de casa. E a Udinese fora de casa, em 9 jogos, venceu apenas 2. Fez 15 gols, sofreu 16, é um time muito over jogando fora de casa. Se a gente olhar o histórico, dos últimos 7 jogos, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em 6 foram ambas marcam.
A Juve vem de 3 jogos de vencibilidade contra o Udinese, então tem um grande retrospecto aí. Dos últimos 10 jogos da Juve contra o Udinese, em 9 ela venceu o primeiro tempo, então o retrospecto ele ficou ainda melhor. Juve vem sofrendo gol dos últimos 3 jogos, dos últimos 10 em 9, a gente teve menos que 3 gols, aquela ali que eu mostrei para vocês. A Udinese, já ao contrário, dos últimos 6 jogos em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui. Para mim, vitória da Juventus, tá jogando em casa, tá tentando ali buscar uma vaga na Champions League e é muito importante vencer esse jogo da Udinese, tá? Não pode perder ponto para a Udinese jogando em casa, eu acredito nessa vitória. Quem quiser explorar o mais de gol e meio, para mim também tem muita chance, porque eu tenho a Udinese que está lutando contra o rebaixamento, eu tenho a Juventus que está lutando lá em cima. A chance da gente ver 2 gols aqui é muito grande, da gente ter uma partida aberta. Por mais que a Juventus tenha sido under, 2 gols, cara, pode não ser um jogo bom para buscar 3, mas buscar 2 para mim tem muita chance, até porque a Udinese é um time que também, quando tá perdendo um jogo, ela vai pro kamikaze, né? Ela vai para ataque com tudo, acaba levando mais gols. Dá para explorar esse mercado de gols também. Só que, sendo bem sincero para vocês, essa vitória aqui me agrada bastante, está com uma cotação que eu considero bem justa para as duas equipes, beleza? Placar para mim, 2-0 para a Juve. Para fechar o nosso dia, às 5 horas da tarde, eu tenho um jogo do PSG, Paris Saint-Germain, que vai receber o Stade Brestois, também conhecido como Brest. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês. É esse like que vai fazer o vídeo crescer, esse like vai fazer o vídeo aparecer ali nos recomendados, emendar no nosso vídeo, quando a pessoa estiver vendo outro vídeo de aposta, então conto muito com a ajuda de vocês. Vamos lá, cotação de 1,22 para o PSG. O PSG não tem jogado bem, tanto que dos últimos 5 jogos venceu apenas um. Eu não gosto dessa cotação aqui. Só que vai pegar um time que dos últimos 3 não vence a 3 jogos. E esse último jogo do Brest, ele conseguiu tomar 3-0 para o Nice, ele jogando em casa com um jogador a mais. O Nice estava ganhando e teve uma expulsão e o Brest conseguiu simplesmente levar mais 2 gols. Vamos lá. Quem está fora aqui? Neymar, do PSG, está machucado já há um bom tempo. Draxler está fora, Gueye está na seleção, Hakimi está na seleção também, Diallo está na seleção, isso tudo pela Copa Africana de Nações. O Messi tá não confirmado, não está aparecendo aqui, mas o Messi é uma incógnita ele jogar ou não, como eu estou gravando esse vídeo hoje. Eu não tenho essa informação ainda, porque o Messi ficou doente, né? Aí tá fora de ritmo, enfim, tomara que ele jogue. E o Di Maria tá fora, o PSG tá cheio de desfalque. Se a gente olhar a classificação, PSG é o líder com 47 pontos, tá a 11 pontos do vice-líder. Esse campeonato tá muito entregue para o PSG, até porque quando ele não joga bem, ele vence da mesma forma. PSG jogando em casa, em 9 jogos, ganhou 8, empatou apenas 1. É um excelente mandante, fez 21 gols, sofreu 6, também é um time muito over. O Brest jogando fora de casa, é até um bom visitante, ganhou 3, empatou 4, perdeu 3, fez 13 gols, sofreu 15, é um time over jogando fora de casa. Dos últimos 8 jogos entre as duas equipes, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. PSG vem de 10 vitórias seguidas contra o Brest, vem de 12 jogos de invencibilidade. O PSG vem de 9 jogos de invencibilidade e o Brest nada que interessa, tá? O jogo entre elas foi 4-2, o jogo do turno. Bom, para essa partida aqui, vitória do PSG, mesmo não jogando bem, o PSG tem tudo para vencer, jogando dentro de casa, confirmar mais uma vitória contra um time muito, muito fraco, esse time do Brest. Ah, mas não vai jogar Neymar, não vai jogar o Messi. Pô, o principal jogador do PSG é o Mbappé. Goste quem goste, doa quem doa, o principal jogador do PSG tem sido o Mbappé, tá? E ele vai jogar, e pra gente o importante é o Tartaruga jogar, o Tartaruga tá cravando, tá levando o time nas costas. Ah, mas não concordo, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas não tem jeito, tá? Pra mim o importante é jogar o Tartaruga e na defesa ali tá com o Marquinhos também, show de bola. Então, acredito que o PSG deva vencer, tá bom? Quem não acreditar, não quiser o mercado de resultados ou não gostar muito dessa odd de 1,22, dá para buscar mais de 2 gols e meio. Acredito muito que a gente tem tudo para ver pelo menos 3 gols. Eu tenho o PSG, que é um time muito over, um time que tem um ataque muito forte, principalmente quando está jogando dentro de casa. E eu tenho o Brest, que tem a defesa fraca, e a tendência do Brest começar perdendo, se expor e levar mais é muito grande. Detalhe também que o PSG sempre está levando um golzinho, tá? Quase toda a partida está levando um golzinho. O ambas marcam aqui, pô, foda que eu não confio no Brest, tá? Cuidado com esse ambas marcam, porque esse jogo que ele perdeu pro Nice com 1 a mais,
me deu uma desanimada. Mas eu acredito que o PSG tem tudo para vencer bem essa partida mesmo. Placar para mim, eu realmente acredito que o PSG deva vencer bem, deve fazer pelo menos uns 3 golzinhos. Bom, fechamos nossos jogos. Eu sei que tem outros jogos que vocês queriam ver. Tem o jogo do Manchester United aqui, mas o Manchester United tá uma pica, tá? Uma pica tá o Manchester United e eu prefiro ficar de fora. Dá para explorar o mais de gol e meio? Dá, mas os últimos jogos do Manchester têm sido under. Então acaba me assustando buscar esse mais de gol e meio também. Inclusive tá com uma cotação quase de 1,30, pode estar valendo a pena para quem quiser buscar. Enfim, acredito que são esses os jogos que eu considerei mais importantes com uma cotação aceitável. Tá? Jogos da Turquia eu tô fora, o Trabzonspor tem um jogo difícil, tem um jogo do Bruges, mas não tá pagando nada, então não compensa o risco. Então é isso, o Fulham também tem um jogo bom, mas não compensa o risco, só valeria a pena se você acompanhasse e essa odd subisse. Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos, espero que a gente tenha um sábado muito abençoado, uma sexta excelente também no decorrer aí dos jogos e espero contar com a presença de vocês amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã nossa triplinha de lei. Primeiro jogo cravei mais de gol e meio entre Newcastle e Watford. É o confronto de desesperados. É o confronto ali de vaga direta para fugir contra o rebaixamento. E acredito sim que a gente tem tudo para ter um jogo de gols, mas a gente crava pelo menos 2 golzinhos. Segundo jogo, coloquei mais de gol e meio entre o Juventus e o Udinese. Também é um jogo com muito interesse para as duas equipes. A Juve jogando em casa, precisando vencer para entrar ali na zona da Champions League. E a Udinese fugindo do rebaixamento. Também uma derrota horrível. O Udinese que tem sido muito over esses últimos jogos. E para fechar nosso bilhete, cravei a vitória seca do PSG, tá jogando em casa, vai enfrentar o Brest, que é um time muito fraco, uma defesa muito fraca, e a tendência é que o PSG vença sem susto mesmo tendo desfalques. Essa é a nossa tripla, deu um total de 1,96 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso, e tamo junto, muita fé, pra cima!